Bíblias no livro do profeta Malaquias. Malaquias fica antes de Mateus, é o último livro do Antigo Testamento. Profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Vamos dar sequência à nossa série de exposição neste livro. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, a gente está fazendo uma série de exposição neste livro. E hoje a gente vai dar continuidade a esta série de exposição. Hoje nosso texto está no versículo 1, capítulo 1, versículo 6, até o versículo 14. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 até o 14. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto, que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificados, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós os profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Todos amamos receber presentes. Todos amamos. No entanto, nós amamos receber presente que nós gostamos. Quando você recebe um presente que você gosta, você fica alegre, você exulta, você fica muito feliz com o presente que você recebeu, porque você gosta de presente e porque o presente é do seu agrado. Nesse sentido, então, quando nós recebemos um presente que não é do nosso agrado, nós não gostamos. Parece que a empolgação não é a mesma. Não é que não gostamos do presente, gostamos do presente, amamos receber presente, mas presente que nos agrada. Nesse sentido, eu acho que dar presente é uma arte, porque você precisa conhecer o gosto da pessoa, a fim de você dar para esta pessoa aquilo que a pessoa gosta. Nesse sentido, dar presente eu chamaria de uma arte. Você precisa conhecer a pessoa, a fim então de dar para essa pessoa
aquilo que ela gosta. E o que podemos falar com relação ao culto? Meus irmãos, o culto é o momento onde a igreja se reúne e nós nos apresentamos ao Senhor e prestamos ao Senhor o culto ao nome do Senhor. Exaltamos, glorificamos, louvamos o nome do nosso Senhor. Mas será que o Senhor se agrada do culto? É claro que o Senhor se agrada. O Senhor ama quando o seu povo se reúne para adorar. Lemos aqui vários textos em Salmos, dois textos em Salmos que nos convocam a adorarmos ao Senhor, nos convocam a cultuarmos ao Senhor. Mas Deus, apesar ou a despeito de Ele gostar, de Ele amar quando o seu povo se reúne para o adorar, não é qualquer adoração com o qual o Senhor tem agrado. Não é com qualquer tipo de culto que o Senhor se agrada, que o Senhor tem prazer. Pois bem, meus irmãos, o texto de hoje vai então nos mostrar essa cena que é apresentado, que nós acabamos de ler aqui. O Senhor aqui vai condenar o culto que o povo de Israel estava tendo, porque era um culto que não era de acordo com o agrado do Senhor. O Senhor gosta que o seu povo cultua, mas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. Portanto, no dia de hoje, gostaria de trazer a exposição, baseada nesse nosso texto, sobre o tema, o culto que não agrada a Deus. O culto que não agrada a Deus. Meus irmãos, no sermão anterior, nós vimos que Deus começa apresentando a sua sentença, e a primeira declaração que vimos no sermão anterior é a declaração do amor de Deus para com o povo de Israel. O Senhor começou falando do seu amor soberano para com o povo de Israel. Essa é a primeira declaração das 6 declarações que o Senhor levanta, que o Senhor apresenta para com o povo de Israel. A segunda declaração, então, está no nosso texto e diz respeito ao culto ao Senhor. E aqui o Senhor vai apresentar condenação ao culto que o povo de Israel estava prestando a Ele. Por isso, então, gostaríamos então de falar hoje sobre o tema, o culto que não agrada a Deus. A primeira coisa que nós vamos ver está no versículo 6 até o versículo 11. Respondendo então à questão, qual é o culto que não agrada a Deus? E a primeira coisa que nós vemos aqui, do versículo 6 até o versículo 6, é o culto que não agrada a Deus, é o culto que não é prestado segundo a prescrição de Deus. O culto que não é prestado segundo a prescrição de Deus é um culto que não agrada a Deus. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver. Olha então como que o texto começa. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Veja, aqui o Senhor começa apresentando uma declaração normal, ou fazendo uma afirmação que é do senso comum de todos. Todos nós concordamos que o filho honra seu pai, que o servo honra ao seu senhor, tem respeito para com seu senhor. Isso é uma declaração que todos nós sabemos. Tanto é que quando um filho não honra seu pai, todos nós achamos que é um mal. Por quê? Porque sabemos que o bem é o filho honrar ao seu pai. Quando um servo não honra, não respeita ao seu senhor, nós vimos isso como mal, porque o bem é um servo honrar, respeitar ao seu senhor. Então, Deus, por meio do profeta Malaquias, começa já jogando balde de água fria no povo, apresentando uma afirmação que todos nós sabemos que é verdadeira. Agora, então, o Senhor continua. Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então o Senhor, depois de dar essa afirmação, essa declaração afirmativa, essa verdade universal, Ele questiona. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Meus irmãos, nós conhecemos muito bem, o Antigo Testamento fala muito sobre isso, de Deus sendo o pai do povo de Israel. Deuteronômio 8, versículo 5, fala sobre isso, de Deus como sendo o pai de Israel, e Israel como sendo o filho de Deus. Bem como também fala de Deus como Senhor de Israel.
O livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, antes de Deus dar os 10 mandamentos, ele começa com esse prefácio maravilhoso, dizendo o seguinte: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Ou seja, o Senhor declara sendo o Senhor, o Deus declara sendo o Senhor do povo de Israel. Então é um fato que Deus é pai de Israel, Israel é seu filho, Deus é Senhor do povo de Israel, porque libertou o povo de Israel da escravidão, e Israel então é servo do Senhor. Mas há uma coisa aqui contrária disto que poderíamos se esperar, é que esse povo de Israel não estava dando a devida honra a Deus, que é o seu Pai, não estava dando o devido respeito ao Senhor Deus, a Deus que era o seu Senhor. Ele fez uma declaração: o filho honra seu pai, o servo honra o seu Senhor, respeita o seu Senhor. Agora, eu sou pai de vocês, onde está a minha honra? Eu sou Senhor de vocês, onde está o respeito para comigo? É Deus indagando o povo de Israel. Então o Senhor vai apresentar isso, e o Senhor vai apontar aqui os sacerdotes como os responsáveis em desonrar, pela falta da honra e respeito devido ao Senhor Deus. Ele vai dizer: diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Meus irmãos, aqui os sacerdotes são tomados como os responsáveis pela essa desonra, por essa falta de respeito para com o Senhor Deus. Isso por quê? Porque os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis, foram escolhidos da tribo de Levi, o responsável para liderar espiritualmente o povo de Israel. Eram aqueles que deveriam instruir o povo de Israel, seja em relação ao sacrifício, como em relação à vida na aliança, a vida do povo de Deus na aliança de Deus. Eram aqueles então que deveriam ofertar, apresentar os sacrifícios para ofertar ao Senhor Deus. E eles sabiam muito bem qual era o tipo de sacrifício que o Senhor requeria. Eles sabiam muito bem qual era a adoração que agradava ao Senhor. E o Senhor então vai chamar a atenção a esse sacerdote e vai dizer: vocês desprezam o meu nome. Ao falar isso, não que Deus esteja inocentando o povo também é culpado, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas aqui então está tomada a liderança como sendo, os sacerdotes como sendo aqueles que estão na frente da liderança, aqueles que estão para liderar o povo de Deus. Meus queridos irmãos, aqui diz respeito à questão do culto. Quando ele fala em que desprezamos, e os sacerdotes aqui vão dizer, Deus vai dar essa declaração e os sacerdotes vão replicar dizendo assim, o texto continua, versículo 6, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ou seja, é uma réplica cínica, é uma pergunta cínica. Vocês desprezam o meu nome, sacerdote? E ele diz, não quer. No que nós vimos no primeiro sermão e no segundo sermão de como é recorrente esse debate, esse diálogo entre Deus e o povo de Israel. O Senhor dá uma declaração acusando o seu povo e o povo rebate dizendo, não, de jeito nenhum. O Senhor diz, eu vos tenho amado. O povo diz, no que nos tens amado? O Senhor diz, vocês desprezam o meu nome. Em que desprezamos nós o seu nome? Meus irmãos, aqui veja-se aquilo que é o cinismo do povo, desses sacerdotes, da liderança. E mostra-se também aquilo que é a cegueira espiritual, a cegueira do estado espiritual da liderança do povo de Israel. Eles estavam desprezando o nome de Deus e nem tinham noção, ou pelo menos nem estavam nem aí para isso. No que nós temos desprezado o seu nome? Aí o Senhor então vai descrever o que é esse desprezar o nome dele. O Senhor diz respeito a quê? Esse desprezar diz respeito ao quê? No versículo 7 então, até o versículo 10, o Senhor então vai apresentar que o nome dele é desprezado pela corrupção do culto, pela corrupção da adoração. Esse que ali vai apresentar. Ele vai dizer, ofereceis sobre o meu altar, versículo 7, pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então o Senhor aponta no que os sacerdotes têm desprezado o nome do Senhor. O Senhor diz, vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. Vocês oferecem pão imundo.
A expressão aqui, pão imundo, diz respeito àqueles alimentos que eram tidos na lei como sendo imundo, como não sendo apropriado para oferecer ao Senhor. E aqui a ideia de pão não faz respeito ao pão da propiciação, mas diz respeito àquilo que é os sacrifícios que se apresentava a Deus. O livro de Levítico fala sobre isso ao tratar da questão do pão que é ofertado ao Senhor, ao tratar do sacrifício que é ofertado ao Senhor, e chama isso de pão, ou de pão do Senhor. Mas também isso vai ficar claro no versículo que se segue, que está fazendo referência não ao pão literalmente, mas aquilo que é as oferendas que se apresentavam no sacrifício ao Senhor. E ele então vai dizer, e o Senhor diz que vocês fazem isso, e ele fala, e ainda assim vocês dizem, em que havemos profanado nisto, que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles ofertavam pão imundo, e eles diziam que a mesa do Senhor é desprezível. Aqui a mesa não diz respeito à mesa onde se colocava a mesa do propiciatório, onde se colocava o pão, né? O pão do propiciatório lá. Mas diz respeito àquilo que Ezequiel vai profetizar no seu livro, diz respeito à mesa do sacrifício, onde que ficava em um determinado lugar do templo, onde então era oferecido o sacrifício, onde então era colocado o animal, e o animal era degolado lá e era oferecido ao Senhor. E aqui o Senhor vai dizer que eles estavam desprezando a mesa do Senhor, estavam dizendo, isso é desprezível, isso não vale nada. Ah, meu irmão, olha isso vindo da própria liderança. Olha isso vindo daqueles que deveriam conduzir o povo na verdadeira adoração. Por isso é que o Senhor se dirige a ele, dizendo que eles estão desprezando a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Como é que eles faziam isso? Versículo 8. Quando trazeis animais cegos para os sacrificados, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Olha, o Senhor descreve então aqui de como é que eles têm feito isso. Eles têm oferecido aquilo que são animais proibidos, que foram proibidos na lei do Senhor. O Senhor determinou que o seu culto, a sua adoração do povo de Israel no Antigo Testamento, os sacrifícios para expiar pecado, fosse mediante a oferta de animais. Esses animais deveriam ser sacrificados e o seu sangue deveria servir de expiação, simbolicamente, de expiação para o pecado do povo de Israel. Esses sacrifícios o tornavam aceitável diante do Senhor. Mas o povo de Israel foi especificamente orientado a apresentar animais puros, a apresentar animais saudáveis, animais perfeitos. Isso está lá em Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 22. Eles então deveriam apresentar aqueles que são animais, né, que estão em bom estado, que estão em estado de perfeição. Mas aqui eles faziam exatamente diferente disso. Em Levítico 22, o Senhor vai dizer, disse mais o Senhor a Moisés, falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor o holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor. Então, tinham animais específicos que deveriam ser ofertados, e esses animais tinham de estar em perfeitas condições. Mas você observa, então, no versículo 8, que o povo fazia diferente daquilo que estava prescrito. O Senhor determinou quais animais deveriam ser ofertados para o sacrifício, e assim eles deveriam ser aceitos, o seu sacrifício diante de Deus, mas eles aqui estavam oferecendo diferente daquilo, exatamente daquilo que o Senhor proibiu. Estavam oferecendo animais coxos, animais enfermos, animais cegos, e o versículo 13 ainda vai falar que eles ofereciam também animais dilacerados. Animais dilacerados são animais que foram, então, atacados por animal selvagem, aqueles animais mortos. Ou seja, animal que não prestava para nada, aqueles que já estavam mortos, eles ofereciam para o Senhor em sacrifício.
Mas, irmãos, vale lembrar que já nos tempos deles, um animal morto não servia para a alimentação dos homens. Eles pegavam e lançavam aos cães, porque era um animal que estava imundo, que estava impuro. Mas eles pegavam esse mesmo animal, aqui no tempo de Malaquias, pegavam esses mesmos animais imperfeitos, animal morto, coxos, enfermos, e eles ofereciam ao Senhor. Que desprezo para com o nome do Senhor. Que falta de respeito para com o seu Senhor. Que falta de honra para com aquele que é o seu Pai. E aí o Senhor vai apresentar uma ilustração para ele. Vai dizer o seguinte: ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado em ti e te será favorável? Então o Senhor diz: olha, peguem esses animais, esses coxos, esse enfermo, esses animais cegos, esses animais mortos, peguem e deem ao governador. O governador aqui diz respeito àquele homem que o Império Persa colocou sobre o povo de Israel para governar a terra de Israel. Então eles estavam sob o domínio do Império Persa. Então ele está dizendo: peguem esses animais aqui, defeituosos, imperfeitos, e deem ao governador. Vamos ver se ele vos aceita. Vamos ver se ele terá agrado de vocês. É como se o Senhor estivesse então fazendo aqui um paralelo. Olha, a um ser humano, vocês dão do bom e do melhor. A mim vocês vão dar o menos. A mim vocês vão dar aquilo que não presta para nada. Ah, meus queridos irmãos, talvez aqui a desculpa do povo, o pensamento do povo era o seguinte: olha, nós estamos há 100 anos que voltamos da terra do cativeiro, estamos aqui em Israel e estamos sob o domínio do Império Persa. A economia vai mal, a nossa vida não melhora, estamos mal financeiramente. Ora, vamos dar aqueles animais que não nos servem, aqueles animais que não nos vão fazer falta, vamos dar para o Senhor esta aqui. E nisso, o Senhor diz que desprezavam o seu nome. Mas, irmãos, olha o contraste que é apresentado aqui. Na primeira declaração, e é interessante, o Senhor começou falando do seu amor eletivo. Isso é repetido, né? Encontra-se eco novamente no que o Senhor vai dizer aqui. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? O Senhor havia os elegido, soberanamente os amou, os protegeu, os guardou, mas eles estavam retribuindo ao Senhor com ingratidão. Estavam dando ao Senhor aquilo que não presta, aquilo que não merecia, aquilo que era proibido da lei do Senhor. Meus irmãos, semelhantemente, nós precisamos pensar na maneira como a gente dedica o nosso tempo e recursos para com o Senhor. Precisamos pensar em nossa adoração, como nós temos nos portado diante do Senhor. Será que nós temos honrado ao nome do Senhor? Temos honrado ao Deus que é nosso Pai? Temos respeitado a Deus que é nosso Senhor? Qual tempo você dá para o Senhor? Será que é o resto do seu tempo ou a primazia do seu tempo? Será que no domingo você separa, você tem em mente que o domingo é o dia do Senhor, dedicado exclusivamente para a adoração do nome do Senhor? Ou você veja, se sobrar tempo, se eu puder, vou para a escola dominical, se eu puder, vou para o culto, se eu puder, vou para a casa do Senhor. Nos dias de semanas, eu sei que a vida é corrida em São Paulo, disse que é uma das cidades que não dorme, né? A vida é corrida, você levanta cedo, sai para trabalhar, você rala no trabalho, você vive trabalhando, fazendo as coisas, vivendo, ocupado ali, volta para casa, arruma a casa, as nossas irmãs, os pais brincando com as crianças, dando tempo para as crianças, até inclusive temos tempo para passear com os nossos cachorros. Mas será que nós também temos dedicado tempo de qualidade para estar com o Senhor em devoção? Oração, leitura da sua palavra, comunhão com o nosso Senhor. Mas, irmãos, o tempo que você dedica para estar com o Senhor revela muito da honra que você dá a Deus como teu Pai, do respeito que você dá a Deus como teu Senhor. Precisamos examinar.
Meus irmãos, nessa primeira parte, nós somos aqui ensinados que o culto ao Senhor, Deus requer sim do seu povo que o cultue, mas não é um culto de qualquer jeito, é um culto prescrito por Ele mesmo. E aqui ele aponta os sacerdotes como responsáveis em instruir o povo de Deus nisso. E de modo, meus irmãos, similar hoje, nós não temos sacerdotes, mas temos a figura de pastores. No Antigo Testamento é sacerdote, no Novo Testamento são pastores, são presbíteros que Deus levanta para instruir, para liderar espiritualmente o seu povo. E esses são responsáveis em cuidar que a adoração ao Senhor seja de acordo com aquilo que Deus prescreveu em sua palavra. Somos uma igreja reformada e nós seguimos os princípios da reforma. No que diz respeito à adoração, há dois princípios que se estuda. O princípio no que diz respeito ao culto, né? O princípio normativo e o princípio regulador do culto. O princípio normativo do culto diz o seguinte: aquilo que não é proibido pela palavra do Senhor, nós podemos fazer. A Bíblia proíbe dançar no culto? Não. Então podemos dançar. A Bíblia proíbe dar testemunho no culto? Não. Então podemos dar testemunho. A Bíblia proíbe isso, proíbe aquilo? Não. Se não proíbe, então é permitido. Podemos fazer. Esse é o princípio normativo. Mas o princípio regulador, defendido pelos reformados, diz que, olha, no culto deve-se fazer apenas aquilo que é mandado por Deus. Não meramente aquilo que não está proibido, mas sim aquilo que é mandado por Deus. A Bíblia diz que devemos dançar no culto? Não, então não vamos dançar. A Bíblia diz que devemos ter testemunho no culto? Não, então não vamos ter. A Bíblia diz que devemos ter aquilo que não está determinado pela palavra do Senhor para o culto, não deve ter no culto. E os pastores zelam por isso. Ah, meu querido irmão, é por isso que nossos cultos reformados são cultos conforme bem orientados pela palavra do Senhor, porque nós fazemos aquilo que somente as Escrituras determinam que devem ser feitos. Vira ou mexe, às vezes nós ouvimos de algum membro da igreja dizer o seguinte: nas igrejas reformadas, na igreja presbiteriana, o culto é tão fechado. O culto é tão direitinho assim, tão redondo, tão fechado. Não sai nem um pouquinho daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. É tão fechado. Os pastores são tão fechados na liturgia. Meu querido irmão, é por essa razão. Porque o culto deve ser de acordo com a prescrição de Deus. Nós não inventamos moda, nós não criamos a nossa maneira de adorar. Tal qual nós não ofertamos, nós não presenteamos as pessoas com aquilo meramente que nós gostamos, mas aquilo que a pessoa gosta para o agradar, assim é no culto. O culto agradável ao Senhor é o culto que é de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua norma. Por isso é que aqui, nas igrejas presbiterianas, nós fazemos somente aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. Do contrário, olha o que o texto vai dizer. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que vos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O Senhor aqui está apresentando que com aquilo que vocês estão ofertando ao Senhor no sacrifício, eu não aceito. Eu não recebo. Eu tenho prazer no culto, mas não é um culto qualquer. É um culto prescrito por mim. Vocês podem ofertar, eu não recebo. É tal igual lemos no texto da liturgia aqui em Isaías, capítulo 1. Você pode oferecer sacrifício sobre sacrifício. O Senhor diz, eu não tenho prazer nisso. Porque, meus irmãos, o Senhor, aqui então, nós aprendemos que se for para adorar, não de acordo com a vontade de Deus, mas sim de acordo com a nossa vontade, mais vale não adorar, mais vale não cultuar. Aqui aprendemos, meus queridos irmãos, e aqui somos repreendidos naquela fala, naquela tola noção que se diz por aí no mundo evangelical. O que vale no culto, o que vale na adoração é que? A intenção. Não. O que vale no culto é o que foi prescrito pelo nosso Senhor. Aquilo que Deus disse é o que nós devemos fazer. Não é intenção, não são nossas imaginações.
Versículo 11, o Senhor vai dizer: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 11 faz um contraste com tudo aquilo que ele apresentou até aqui. Veja, o versículo 10 termina dizendo o seguinte: tomara entre vós os sacerdotes houvesse alguém que se levantasse e fechasse as portas do templo, porque eu não suporto esse vosso culto, eu não suporto essa vossa adoração, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão desonrando o meu nome, eu sou grande, mas vocês me têm desonrado, vocês têm me desonrado. Ele vai dizer: tomara que fechem as portas. O Senhor prefere que não haja adoração do que a nós adorarmos de acordo com o gosto do freguês. Meus irmãos, no versículo 11, nós aprendemos, meus irmãos, que o Senhor, apesar de nós, parece que no versículo 10 você lê, você vai falar: tá, e se fecharmos o templo, então Deus vai ficar sem adoração. Quem vai adorar a Deus? Meus irmãos, Deus não é Deus por causa de nós. Deus aqui apresenta um desejo radical por causa daquilo que é o seu nome, que é um nome grande. Sem nós, Deus continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, não continuamos sendo nós mesmos. Não continuamos sendo nós mesmos. Deus não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos cultuá-lo. Deus não aumenta em seus atributos, em sua grandeza, em seu nome, quando nós o cultuamos. Deus não deixa não torna-se grande quando o adoramos e não torna-se pequeno quando deixamos de o cultuar. Não. Deus continua sendo Deus. Aliás, antes de você e eu nascermos, antes do mundo vir à existência, Deus já era Deus. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos cultuá-lo. Pois, como diz o breve catecismo, o fim principal do homem é o quê? Adorar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A nossa alegria está na adoração ao nome do Senhor. Ademais, no versículo 11, Deus apresenta aqui que se nós não o adorarmos, não que ele vai ficar sem adoração, pois Deus é soberano para levantar outros adoradores para o adorarem. Outros para o adorarem. É o que ele vai dizer no versículo 11. Os tradutores têm tido dificuldade em traduzir esses textos, esse versículo 11, traduziu o tempo verbal do versículo 11, porque encontram um problema teológico aqui. Ele vai dizer: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Ou seja, se formos traduzir no tempo presente, vai se dizer então que o nome do Senhor é grande entre as nações, e em todo lugar é trazido oferta ao Senhor, oferta pura. Aqui falando de outras nações, e nós sabemos que isso não é verdade. As nações pagãs não adoram ao Senhor de acordo com a prescrição do Senhor. Quem recebeu a revelação de como Deus quer ser adorado, é somente o povo de Israel. Então, os tradutores têm então entendido que aqui o verbo deve ser traduzido no tempo futuro. E não há problema em traduzir no tempo futuro, pois o verbo aqui abre margem para isso. Não fecha apenas na questão do tempo presente, mas pode também ser traduzido para o futuro. Desse jeito, então, pode-se dizer o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será trazido, ou lhe será queimado incenso, e lhe será trazida ofertas puras. Ou seja, aqui Deus então está apontando para questões escatológicas, falar dos tempos futuros. Há um tempo determinado por Deus, onde as nações haverão de adorar ao Senhor numa adoração verdadeira, diferente do que o povo de Israel estava fazendo. E aqui, meus queridos irmãos, nós sabemos muito bem que faz referência àquilo que é o coração endurecido do povo de Israel, o qual então Deus depois vai dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar em Mateus que o reino vos será tirado e será dado a outro povo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam muito sobre isso. Paulo, por exemplo, ao citar Oseias, quando falou desse assunto em Romanos 9, ele diz:
Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu, ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 25 a 26. Então vemos aqui, meus queridos irmãos, que Deus então tem em vista ao alcance de outras nações. O Israel foi amado, escolhido e preservado por Deus, mas eles estavam se mostrando ingratos para com Deus. Não lhe deram a devida honra e o respeito. E aqui Deus diz que chegará o dia em que as nações se voltarão para Deus em adoração verdadeira. É dessa adoração que Deus terá prazer. As nações pagãs conhecerão a Deus e lhe prestarão culto verdadeiro ao Senhor. Meus queridos irmãos, não precisamos fazer muito raciocínio, muita análise de raciocínio para perceber que essa verdade já se cumpriu, pelo menos parcialmente. Você e eu não somos do povo de Israel, somos dessas nações pagãs que é falado aqui nesse texto, o qual fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós o adoramos, nos reunimos para o adorar em espírito e em verdade. Hoje o Evangelho se espalhou para o mundo todo, e todos aqueles que têm sido alcançados pelo Evangelho de Cristo têm adorado ao Senhor em espírito e em verdade. O povo de Israel foi endurecido, o Evangelho foi dado para o povo para as nações gentílicas. Não que dentro de Israel não vai ter pessoas salvas, vai ter sim, mas isso está espalhado agora para todos os povos, todas as nações. Agora o culto não é apenas no lugar lá em Jerusalém, mas em todos os lugares onde o povo de Deus se reúne em espírito e em verdade, pode adorar ao Senhor na verdadeira adoração, na adoração que é do agrado do Senhor. Meus irmãos, é claro que isso acontece mediante a morte do nosso Salvador. Isso acontece por causa o nosso sacerdote, que é um sacerdote muito maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. É um sacerdote em maior qualidade do que esses sacerdotes aqui, que estavam negligenciando o nome do Senhor. Estamos a falar daquele que é não somente o nosso profeta, não somente o nosso rei, mas o nosso sacerdote. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não oferece animais, mas Ele mesmo se ofereceu, Ele mesmo sendo sacerdote, e Ele mesmo sendo aquilo que é a oferta que deveria ser apresentado sobre o sacrifício. O livro de Hebreus, falando sobre isso, ele vai falar disso que estava, do cumprimento disto aqui, Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordações de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. Meus irmãos, Deus zelava que os animais fossem perfeitos, porque esses animais eram um símbolo da realidade maior que estava por vir. Eles apontavam para alguém que era muito excelente, o maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, o Filho de Deus, que se encarnou e veio, teve uma vida perfeita, teve ensino perfeito e morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Ele que derramou o seu sangue, um sangue muito maior do que dos animais, em maior qualidade, incomparável, o verdadeiro sangue que fala melhor do que o sangue de Abel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é sacerdote perfeito, mas que é também o próprio sacrifício. É por meio dele que as nações são alcançadas. É por meio dele que hoje o sacrifício já não é mais no templo, mas a adoração já não é mais no templo, é em todo lugar. E por meio dele já não tem necessidade de dia após dia, anos após anos, ofertarmos os animais, pois ele se ofereceu uma só vez, entregando-se por nós, ressuscitando por nós, ascendendo nos céus por nós, intercedendo por nós, e prometeu que voltará para nós.
essa verdade já tem se cumprido. Hoje é o domingo. Aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro, pessoas têm se reunido para adorar ao Senhor. Nós estamos a fazer aqui de noite. Outros já adoraram o Senhor de manhã, como por exemplo em Angola. Outros ainda vão adorar em algumas horas por causa do fuso horário. Mas em todos os lugares, em todas as nações, o nome do Senhor é exaltado. Em todos os lugares como nós cantamos, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é louvado em todos os povos. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, então aqui, depois dele apresentar que o culto que não agrada a Deus é o culto que não é prestado de acordo com a vontade, de acordo com a orientação de Deus, agora o Malaquias vai passar para o segundo assunto, que está no versículo 12 até o versículo 14. Se na primeira nós aprendemos que o culto que não agrada a Deus é o culto que não é prestado de acordo com a sua orientação, com a orientação de Deus, agora o Malaquias vai nos ensinar que o culto que não agrada a Deus é o culto que não é prestado de coração sincero a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, na primeira parte, Malaquias, Deus por meio do Malaquias, destaca a forma correta de o adorar. A adoração que é do agrado de Deus é a adoração que é prescrita por Ele. Agora, nessa segunda parte, Deus vai mostrar a atitude correta na adoração. E ela que vai mostrar que o culto que é do agrado do Senhor é o culto que é prestado com o coração sincero. Com o coração sincero. O versículo 12 vai dizer que como os sacerdotes estavam procedendo os sacrifícios, eles diziam, que canseira. Eles estavam lá ofertando os animais, apresentando o sacrifício, mas eles se cansavam disso, achavam um fardo pesado, parece que não tem sentido nenhum ter que passar a ofertar o sacrifício ao Senhor. A adoração ao Senhor parece que não faz sentido. Meus irmãos, parece que o que motivou isso é o fato deles estarem 100 anos sobre o Império Persa, 100 anos nas dificuldades, 100 anos sem o cumprimento das profecias de restauração ditas por profeta Ageu, por profeta Zacarias e por outros profetas que os precederam. Eles não estavam conseguindo desfrutar, não estavam conseguindo enxergar o amor de Deus para com a sua vida. E creio que por causa disso, eles estavam ofertando qualquer coisa. Por causa disso, os sacerdotes olhavam e diziam, que canseira, que enfado é isso de culto ao Senhor, que enfado. Meus queridos irmãos, o texto vai dizer que Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus não só não aceita a adoração que não é de acordo com a sua palavra, como também não aceita a adoração que não é de coração sincero a Ele. Precisamos combinar essas duas coisas. A adoração de acordo com a palavra de Deus, mas também a adoração com coração sincero. Porque nós podemos ter um culto bem ordenado biblicamente, mas um culto que não é oferecido com alegria. Um culto que não é oferecido com o coração pronto, com o coração sincero, com o coração devotado. Você pode vir para a igreja e dizer, mais um domingo. Mais um domingo para ir para a igreja. Mais um domingo para ter que se reunir com aquele povo chato da igreja. Mais um domingo que eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, na segunda-feira, vou receber a mensagem do reverendo Tiago. Meu irmão, está tudo bem? Meu irmão não apareceu para a igreja por quê? Mais um domingo. Meus irmãos, queridos irmãos oficiais, permitam-me falar para vocês. Vocês são líderes da igreja, líderes espirituais desse povo. E vocês foram chamados por Deus para isso. Nunca achem ser um enfado, nunca acham ser um fado, ter que vir ao culto, prestar culto ao Senhor, adorar ao Senhor. Nunca venham para o culto só porque você, líder, tem que vir para o culto. Venha de coração alegre, de coração sincero. Não meramente porque se você não vir, aí o pastor vai te puxar, vai dar um puxão de orelha, aí os membros vão perceber, não. Lembra que antes de você ser o líder da igreja, antes de você ser um oficial, você é um crente, você é um adorador. E igual a todo mundo, você precisa vir para adorar.
Crianças, vocês precisam vir para o culto, não meramente porque o papai está mandando vir para o culto. Não porque o papai diz, você vai para o culto querendo ou não. Você precisa vir para o culto, mas você precisa vir com o culto com o coração sincero, com alegria, como nós aprendemos hoje na escola dominical. É com alegria que devemos vir para a casa do Senhor. O salmista no Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria que devemos vir, prestar o culto ao Senhor, não com enfado, não com tristeza, mas com um coração sincero, como nós cantamos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Ele que é o nosso Pai, que merece a nossa honra. Ele que é o nosso Senhor, que merece o nosso respeito. Portanto, meus irmãos, no dia de hoje aprendemos que o culto que não agrada ao Senhor é um culto que não é de acordo com a sua palavra, mas também um culto que não é de um coração sincero. Aqui vemos combinado duas coisas, precisamos combinar duas coisas no culto, se quisermos agradar ao nosso Senhor. Precisamos combinar a forma, ou seja, o culto tem que ser de acordo com a palavra do Senhor, mas também precisamos combinar a atitude da adoração. O culto tem que ser de um coração sincero, de um coração devotado, de um coração alegre, adorando ao nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém. Devolvo a palavra ao reverendo Tiago.